A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui na manhã desse domingo, com muita alegria, poder estar comunicando a palavra de Deus nesta manhã, já na realidade nesta tarde, né? Já passa aí das 12 horas e nós estamos aqui chegando com mais uma live, mais um vídeo. E esse vídeo nesta manhã eu trago aí uma palavra a respeito, né, desta polêmica que está aí circulando na internet a respeito da fala deste padre. E aí a gente ouve algumas coisas que são coisas absurdas, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e se conhece, ignora a palavra de Deus. Mas eu gostaria de trazer aqui, em relação a esta fala aí, que eu vou deixar para vocês aí agora, para que vocês possam acompanhar, e a seguir eu estarei fazendo aí o meu comentário. O caso Lutero, um padre católico conhecido pelo apelido de Lutero, ganha repercussão mundial após declarações explosivas sobre as crenças da Igreja Católica. Em um discurso ousado, ele confronta abertamente os principais ensinamentos tradicionais e alerta sobre possíveis retaliações dentro da própria instituição. Confira agora, com exclusividade, um trecho desse pronunciamento que está abalando o mundo religioso. Eu sei que terei retaliações, mas tenho que falar a verdade, irmãos. Se depois vocês não me virem mais, saibam que foi o preço da verdade. Está na hora da Igreja Católica corrigir seus erros doutrinários e reconhecer que grande parte do que é imposto sobre nós é a pura verdade. Dizemos, como defesa, que não praticamos a idolatria, apenas veneramos imagens, mas essa não é a verdade. Nos curvamos e falamos com estátuas e imagens, sim. Ensinamos a mediação através dos santos apóstolos e santos canonizados, quando a Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Leiam 1 Timóteo 2, versículo 5. Nosso maior erro é não orientar vocês a lerem e estudarem as Escrituras. Não existem pessoas no céu, e sim no paraíso, lugar de espera, e não há comunicação entre nós e quem está lá. Como eles poderão nos ouvir? Leiam Lucas 16, do versículo 19 ao 31. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre o que acontece com os que morrem e onde estão. Nem mesmo Maria está no céu. Ela não subiu o assunto aos céus como ensinamos. Isso é invencionice. As Escrituras não relatam isso. Ela está no paraíso. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, afirma que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Maria não pode rogar por nós, nem agora, nem na hora de nossa morte. Primeiro, que a onisciência é um atributo de Deus. Ela não poderia nem sequer ouvir as orações. Irmãos, Maria é bem-aventurada por ter sido o canal que trouxe o Salvador ao mundo, mas isso não faz dela uma deusa. Ela é mãe da parte humana de Jesus. Jesus já era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Leiam Colossenses 1, 17. Maria se iguala aos demais homens e mulheres de Deus. A idolatria consiste no ato de adorar ídolos, sejam imagens, pessoas ou coisas, como se fossem divindades, crendo que têm poderes. Quando as pessoas se ajoelham em frente a uma imagem e conversam com ela, fazendo votos e pedindo milagres, isso é idolatria pura. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Esta passagem está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Nós defendemos fazer imagem dos santos porque Deus mandou fazer a serpente e os querubins, mas Ele não mandou ficar de joelhos e pedir algo à imagem. Não somente isso, a serpente e o querubim foram liberados por Deus para um propósito, mas onde está escrito que Ele mandou fazer imagens de santos? Leiam Atos 10, 26, onde Pedro diz a Cornélio: não se prostre, que eu também sou homem, e explicou que ele não... Então, irmãos e amigos, eu gostaria de fazer um comentário sobre esta situação
E o meu comentário ele vai muito naquilo que esse padre, eu não conheço, mas tudo que ele falou aí é a Bíblia que diz. Tudo que ele falou é as Escrituras Sagradas que diz. Creiam ou não, queiram acreditar ou não, é a pura verdade. Ele não falou nenhuma inverdade aí, ele falou a verdade. Agora, o ponto aqui é que, graças a Deus, alguém está tendo coragem de poder sair da mentira e abraçar a verdade. Então ele tá assim, e até é algo engraçado, né? Porque o nome dele também é Lutero, né? Assim como Martim Lutero, ele, na sua época, ele lutou contra as coisas erradas dentro da igreja e dentro do cristianismo, e já começava a entrar essas coisas aí dentro do cristianismo, a mentira, o engano, a ganância, né? E outras coisas, né? Inclusive aí, ele é bem claro em deixar relatado aí, né, o que a Bíblia diz sobre a idolatria. A Bíblia diz que idolatria é culto aos demônios. Lá em Coríntios, capítulo 10, vai dizer que a idolatria é culto aos demônios. Paulo, escrevendo, ele vai dizer que idolatria é culto aos demônios. E alguém me dizer que prostrar diante de uma imagem, fazer um pedido, isso não é adoração? É o que então? Alguém me dizer que pegar uma imagem e carregar ela por longo trecho, cantando louvores ao seu nome, dedicando a ela aquela cerimônia, isso não é adoração? Gente, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que o povo perece por falta, o próprio Deus dizendo, o povo perece por falta de conhecimento. E muitas das vezes não, na maioria das vezes, as pessoas, eles não querem dar o braço a torcer, que estão errados. Porque eu sei que isso vem de séculos e séculos atrás, ensinamentos errados. Mas quem ensinou errado, ensinou com um propósito. Agora, quem aprendeu errado e não buscou inteirar, não buscou informar se aquilo que se pregava, aquilo que estava sendo ensinado, é verdadeiramente a verdade bíblica, aí já é uma responsabilidade daqueles que assim o fazem. Só que o evangelho está sendo pregado aí e confrontando essas coisas, porque o evangelho também confronta essas coisas, né? Confronta essas coisas. E aí nós vemos uma citação, não me recordo agora, do próprio Deus, ele dizendo: não toqueis nada imundo, e vós sereis para mim filhos e filhas. Portanto, sai do meio deles. Sai do meio de quem? Daqueles que praticam essas coisas. A idolatria, o sincretismo religioso, que é a mistura dentro de uma só religião. É uma mistura, é uma salada de fruta, é tudo junto, né? É tudo junto. Dentro da mesma religião pode praticar vários tipos de outras religiões. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é o ensinamento de Jesus Cristo. Isso não é o ensinamento de Jesus Cristo. Então, o que o padre disse aí é a mais pura verdade.
Infelizmente, alguém vai tentar distorcer a palavra da boca desse padre, alguém vai considerar ele, como se fazia na antiguidade, como herege, vão crucificá-lo, e não me espanto se amanhã ele não seja expulso da própria Igreja Católica. Mas loucos são os que deixam de ouvir o que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo é a mais pura e limpa verdade. Ah, pastor, e aí alguém vem dizer que não crê na Bíblia. Então por que você professa ser um cristão, se você não crê na Bíblia? Nessa hora que a verdade chega e que nos confronta, aí eu não creio na Bíblia. Então por que eu tenho que ser chamado cristão? Se eu não creio. Então, é algo muito sério. O que está acontecendo. E eu creio, e eu sei que Deus tem levantado pessoas, porque se levanta um pastor para falar isso aí, se levanta um pastor para poder falar isso aí, o que acontece? O pastor, o pastor é charlatão, o pastor, ele é preconceituoso, né? Mas Deus está levantando pessoas do próprio meio, da onde se comete essas coisas, para poder trazer luz ao povo que, infelizmente, tem andado em trevas, né? Tem andado em trevas. Alguém diz, mas vocês não respeitam Maria. Maria nós respeitamos como a nossa irmã em Cristo Jesus. Inclusive, ela vai ser salva pelo próprio Senhor Jesus. Mas daí adorar Maria e outras supostos santos por aí, isso aí é afronta contra a própria palavra de Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu sei que muitos de nós têm calado, têm silenciado, pura covardia, medo de falar a verdade, de ofender as pessoas. Se a verdade ofende, a verdade que liberta ofende, então é melhor permanecermos na mentira que vai me levar para o inferno. Aí nós devemos pensar. E muita gente não está preocupado mais em pregar a verdade, né? Muita gente está preocupado em angariar fundos. Essa que é a realidade. Mas graças a Deus que Deus tem levantado pessoas sérias, pessoas que têm temor para poder estar apregoando essa verdade ao coração do povo. E eu dei um conselho para você. Examine as Escrituras. Olha o que o padre falou aí, ele citou a Bíblia. Confere lá na Bíblia, lá, se é assim que a Bíblia diz, ou não. E depois você mesmo tira as suas próprias conclusões. Mas, mais uma vez, terminando aqui, eu deixo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos ficando por aqui, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.